O texto de Mateus 19, verso 9, fala sobre a questão do adultério. E é o texto que nós vamos analisar agora. Mateus 19, versículo 9. Diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse versículo ele é muito utilizado por pessoas que se divorciam, se separam e casam novamente, tendo como motivo o adultério da outra parte. Mas é importante nós entendermos se realmente é isso que esse texto está dizendo. Para isso, nós vamos analisar todo o contexto. Vamos ler do verso 3 até o verso 12, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então note que a pergunta dos fariseus a Jesus era se podia repudiar a mulher, largar a mulher, dar a ela carta de divórcio por qualquer motivo. Essa foi a pergunta. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, não satisfeito com essa resposta, eles continuaram. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então note que a pergunta dos fariseus é se podia separar por qualquer motivo. E Jesus disse aqui que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou seja, por qualquer outro motivo, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, não só aquele que se separava e casava com outra, né? Vou repetir o texto. Não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, aquela que o marido repudiou, se divorciou, ele também cometia adultério, segundo Jesus. Versículo 10 agora, vamos ler até o versículo 12. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, eu quero usar um exemplo para você, para lhe explicar o versículo 9, que Jesus disse que nenhum homem podia repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. O que é essa fornicação? Lembram-se do exemplo de José e Maria? Quando Maria engravidou, José intentou deixá-la secretamente. Aquele era um motivo válido para repudiar Maria, se ela tivesse tido uma relação com outra pessoa. Mas o anjo apareceu e falou, explicou para José
que o que ela tinha concebido era do Espírito Santo, e etc e tal. Mas eles não estavam casados até então. Eles estavam noivos. E na lei hebraica, antes do casamento, se uma mulher ela praticasse a fornicação antes do casamento, o homem ele podia antes do casamento repudiá-la, porque o noivado na cultura hebraica era algo tão sério quanto o casamento. Mas mesmo assim ele podia repudiá-la e casar com outra. É esse o contexto do texto que Jesus está dizendo aqui. Mas note que isso foi tão duro para os discípulos que eles disseram: se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Porque eles acharam realmente muito dura essa situação. E aí Jesus explicou para eles: nem todos podem receber esta palavra. E aí ele citou os eunucos, né? Os 3 tipos de eunucos. Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Mas eu quero ir com você a outros textos que falam sobre o mesmo tema, que é o tema do divórcio. Porque hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão se casando e dando-se em casamento desordenadamente. E Jesus disse que isso seria um dos indícios do final dos tempos. As pessoas contraindo matrimônio de forma as mais variadas possíveis. Mas vamos ver o que a Bíblia, em outros textos, tem a nos dizer a respeito desse assunto. Marcos 10, versículo 2 a 12. Nós vamos ver que aqui não aparece condição para o divórcio. O texto de Mateus 19, verso 9 é o único texto em que aparece a condição para o divórcio, que é a fornicação. E como eu expliquei, era atividades sexuais ilícitas antes do casamento. Então vamos para Marcos 10, versículo 2 a 12, que não aparece condição aqui nesse contexto. Vocês vão perceber. Marcos 10, 2 a 12. Diz assim: e aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Note que aqui Jesus foi bem mais incisivo, conforme o relato de Marcos. Ele diz que tanto o homem adulterava se ele deixasse a mulher e casasse com outra, quanto a mulher. Vou repetir, versículo 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então note que muitas pessoas estão contraindo segundo, terceiros, quartos, casamentos e assim por diante, e estão em contínua prática de adultério, sem se atentar ao que Jesus disse nos evangelhos, sem se atentar no que Jesus orientou a respeito dessa questão tão importante. Vamos agora para Lucas 16. Lucas 16, versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera,
e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então note aqui que mais uma vez não aparece nenhuma condição. Só aparece assim, claro e direto. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Vamos agora para Romanos 7, verso 1 a 3. Romanos 7, 1 a 3. São orientações assim importantíssimas para se esclarecer essa questão. Romanos 7, 1 a 3 diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então aqui fala claramente para nós que a mulher que arruma outro marido, estando seu marido, seu primeiro marido ainda vivo, ela adultera. Ela está em adultério. A palavra de Deus é clara em relação a isso. E a outra passagem é 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. O capítulo todo fala sobre o casamento. Eu oriento que você leia o capítulo todo de 1 Coríntios 7. Mas nós vamos ler aqui apenas 3 versos. O verso 39, que diz assim: A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então as escrituras são claras aqui mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que enquanto o marido da mulher estiver vivo, ela está ligada a ele pela lei. Vou repetir o texto. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Um casamento cristão com uma pessoa idônea, serva de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. E o versículo 10 a 11 diz assim: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então a Bíblia é clara em dizer, se você está casado, não separe. Mas se você separar, né, a Bíblia aqui é clara, direta em dizer que você deve ou ficar sozinho ou se reconciliar com o seu cônjuge. Então, o texto de Mateus 19, verso 9, dentro do seu devido contexto, de todas essas passagens que nós lemos aqui, nos orienta para não se divorciar. Porque o que Deus juntou não separe o homem. Quando o casamento é feito, ele é feito até que a morte separe. Mas se você, por algum motivo, não sei, por causa da dureza dos corações, como fala nas Escrituras, né, se separar do seu marido, não case novamente. Porque essa é a orientação da palavra de Deus, senão você estará em adultério.